Olá, professores da Escola Bíblica Dominical, tudo bem com vocês? O objetivo deste canal é de compartilhar lições da revista Primários de alunos de 7 a 8 anos de idade. Revista do primeiro trimestre do ano de 2023, com o tema Deus me faz forte e corajoso. Vamos para a primeira lição, professores? Então, professores, vamos para o título da primeira lição? Título da primeira lição: Seja forte e corajoso, com base no livro da Bíblia, Josué, capítulo 1, versículo 1 ao 9 e capítulo 3. Versículo para memorizar: Seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo. Meu nome é Irene Freitas, sou evangelista, professora da Escola Bíblica Dominical. Não saia desse vídeo sem receber a sua bênção. Amém? Então, professor, vamos para a nossa primeira lição. E a nossa lição, nós temos a honra de falar de Josué. Mas quem foi Josué? Josué foi aquele que sempre esteve ao lado de Moisés, o libertador do povo de Israel, que tirou o povo da escravidão, da terra do Egito e conduziu pelo deserto para ir em rumo da conquista da terra prometida que Deus tinha para o povo de Israel. Você pode compartilhar isso para sua criança, mas o objetivo da lição aqui é de falar de Josué, de falar como foi que Josué ali, ele tomou a direção, tomou a frente, assumiu o lugar de liderança de Moisés. Amém? E o que capacitou ele para assumir o lugar de Moisés? Porque Moisés, ele tinha uma missão. E ele cumpriu a missão dele até onde Deus tinha para ele, que era libertar o povo de Israel, conduzir pela terra do deserto e de tomar posse da promessa que Deus tinha para o povo de Israel. Mas chegou um momento que Deus disse: até aqui a tua missão. E Moisés, ele partiu, ele morreu. E você tem que falar isso para sua criança. E alguém precisava ficar no lugar de Moisés, da liderança, de continuar a conduzir o povo para rumo à conquista da terra prometida. Mas Deus falou com Josué que quem ia assumir o lugar de Moisés, da liderança, de conduzir o povo para conquistar a terra prometida, seria Josué. E Deus falou isso para Josué. Então, provavelmente, ele sentiu medo. Mas em todo tempo ele estava ali, durante a jornada com Moisés, auxiliando. Provavelmente ele aprendeu com o exemplo de Moisés, de liderança abençoada, dirigida por Deus, que aquela forma seria a forma correta. Mas ainda assim, ele provavelmente ficou atemorizado. Então, o que ele podia fazer? E você pode, professor, usar daquilo que a nossa própria revista ela nos proporciona, que é usar as imagens. Amém? Aí você inicia aqui, olha, com a primeira imagem. Qual é a primeira imagem? O que foi que Moisés... qual foi a estratégia que Moisés usou para conduzir o povo? Aí você usa a primeira imagem. Amém? Falar que ele sentiu medo, mas que ele foi para os pés do Senhor. E quando ele foi para os pés do Senhor, ele compreendeu que ele precisava de Deus. Provavelmente ele aprendeu isso com Moisés, porque Moisés ensinou isso para ele. Que nós precisamos andar no comando de Deus, na direção de Deus. Quando nós estamos na direção de Deus, tudo dá certo. E quando não estamos na direção de Deus, saímos da vontade do Pai sobre nossas vidas. Nós temos que passar isso para nossas crianças. Que quando Deus está na direção, nós vencemos todos os obstáculos. Amém, professor? E aí, Josué ele foi para os pés do Senhor, orou, buscou a Deus, e Deus fortaleceu, encorajou a Josué
e falou. E Deus falou com ele: não tenha medo, eu estarei com você, como estive com Moisés, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Amém? Então, quando ele foi para a presença de Deus, ele entregou a situação, a missão que ele precisava obedecer, porque Deus tinha um chamado para ele, que era para liderar o povo, e ele obedeceu. Ele precisava ser encorajado e ele foi encorajado. E nossas crianças também, elas são encorajadas. E você fala que a palavra que Deus tem sobre as nossas crianças é de que ele é forte e corajoso. E que assim como Josué foi forte e corajoso e assumiu a missão que Deus tinha para a vida dele, as nossas crianças também são fortes e corajosas, e Deus tem uma missão para cada uma delas. Seja para louvar, seja para o pastorado, seja para orar, mas Deus tem uma missão para a vida dela, e ela, a coragem e a força de Deus está sobre a vida delas, e elas vencem os obstáculos que são apresentados na vida delas. Não só para assumir o chamado que Deus tem na vida delas, professores, mas também para os problemas que elas passam dentro da casa delas, na escola, até dentro da igreja, no meio delas, entre as crianças. Amém, professor? Então, eu creio que Deus capacita nossas vidas para compartilhar a palavra de Deus para as nossas crianças e fazer elas compreender que elas são fortes e corajosas, assim como Josué obedeceu a Deus em cumprir a missão que Deus tinha sobre a vida delas. Então, professor, vamos continuar com a nossa lição. Vocês perceberam que Josué foi para a presença de Deus, ele se sentiu incapacitado, sentiu medo, e na presença de Deus, o Senhor o encorajou, ele foi fortalecido, ele foi encorajado para o chamado que Deus tinha sobre a vida dele, que era de ser o sucessor de Moisés, de estar conduzindo o povo de Deus, estar à frente como líder do povo de Deus para conquistar a terra prometida, que foi prometida aos seus antepassados, e que agora era o momento que eles estavam vivendo, que era o momento da conquista, do cumprimento da promessa que Deus tinha de conquistar a terra prometida. Ele tinha convicção, ele saiu da presença de Deus com convicção, cheio de fé, e chamou os oficiais. Você pode apresentar nesse momento a figura de número 2 para as crianças, que mostra esse momento que ele chamou os oficiais, deu um comando para chamar o povo de Deus para se consagrar, se separar durante 3 dias. E enquanto houve essa separação, o povo também estava em oração, estava se separando para esse momento tão especial do cumprimento da promessa, da conquista da terra prometida. Josué, ele enviou 2 espias para fazer a observação daquela terra. Os espias foram lá e eles conheceram uma mulher naquele lugar, que foi chamada Raabe, que nós vamos falar dela na próxima lição. Mas aqui a necessidade de você estar falando para sua criança que quando Deus está no comando, Deus está no controle, Deus está na direção de nossas vidas, ele levanta pessoa para nos ajudar. Ele levantou Raabe para ajudar o povo de Deus, mostrar como era o ambiente ali daquela terra. E eles voltaram, os espiões que Josué tinha enviado, falaram tudo como era ali naquele lugar. E nada os impediu. Então Josué estava convicto, cheio de fé. O povo se separou, se consagrou. Deus estava no comando, na direção. E Josué também teve o discernimento de compreender que chegou o momento da travessia. Eles precisavam também
passar por um obstáculo, porque para chegar na Terra Prometida, eles precisavam atravessar o Rio Jordão. E Deus deu discernimento para ele de enviar os sacerdotes. Você pode mostrar nesse momento a figura de número 3, os sacerdotes à frente da travessia do Rio Jordão. E no momento que os sacerdotes colocaram os pés nas águas do Rio Jordão, o povo estava vindo. Aí eles levantaram a arca, o mar ele se abriu, se separou para que o povo passasse. E os soldados ficaram atrás. Os soldados de guerra ficaram atrás e os sacerdotes à frente para conduzir o povo na travessia. Então, o que a gente compreende aqui, você pode passar para o seu aluno, que quando Deus está no comando, o sacerdote, a arca ali levantada, representava que Deus estava na frente da batalha, estava no comando. E que a nossa guerra, a nossa conquista, a nossa vitória, quem nos dá vitória é Deus que nos dá vitória. Não é o homem. O homem ficou lá atrás. Os soldados ficaram atrás. Então, quem dá a vitória é Deus. Quando Ele está à frente, é Ele que nos dá a vitória. E não o homem. Não é a força do braço. Mas é Deus que nos dá a vitória. A partir do momento que temos uma dificuldade, você pode falar. Se você está passando por alguma dificuldade na sua escola, em alguma disciplina, você não consegue compreender, ore a Deus. Apresenta para Deus essa tua dificuldade. Fale com Deus. Peça para Ele te abrir a tua mente para tu compreender que você precisa aprender para você avançar nos seus estudos. E a criança vai compreender que se ela colocar Deus à frente, ela vai entregar aquele problema para Deus e Deus vai dar a vitória para ela. E ela agradece, ensina que ela precisa agradecer também, porque foi Deus que deu vitória para ela, porque certamente Deus vai dar, assim como deu ao povo, que eles atravessaram. E no momento da travessia, a vitória foi tão grande, porque Deus estava no controle e no comando, que Josué pediu para que alguns homens pegassem 12 pedras para que fossem colocadas naquele lugar lá, depois da travessia, para que ficasse representado, simbolizado para todas as gerações que viessem à frente, que foi Deus que deu vitória, foi Deus que abriu o Rio Jordão e fez o povo passar e conquistar a terra, a promessa da terra que Deus tinha para eles. Amém? Professores, você pode ensinar para sua criança, certamente ela vai compreender. No final você ora, você agradece, apresenta a causa das suas crianças. Se ela tem orações a apresentar, você pede para ela apresentar, vocês oram junto e orem a palavra que Deus deu, que elas são fortes e corajosas. Profetiza sobre a vida delas, que elas são fortes e corajosas, que Deus está no comando da vida delas e que a coragem e a força de Deus está sobre a vida delas, que elas não devem temer ao homem, que elas devem temer a Deus em todo o tempo da vida delas. Amém, professores? Espero que vocês tenham esse ensinamento aqui, essa conversa, bate-papo, esse momento aqui, ele tenha aberto a sua mente de uma forma que você possa passar o conteúdo para sua criança de forma abençoada. Amém? Se você gostou deste momento que passamos junto, professores, de compartilhar as nossas lições, deixe seu like aqui, se inscreva neste canal que estou iniciando, compartilhe com outros professores para ajudar também, amém? Para fortalecer, tá certo? Deixe comentários de que forma a gente pode estar melhorando também aqui esse canal que eu estou iniciando, essa vontade que Deus me deu de estar compartilhando, de ensinando as lições da Escola Bíblica Dominical. Fique com Deus, a paz do Senhor, que a sua aula seja abençoada e que seus alunos eles compreendam, aprendam. Amém? A paz do Senhor a todos.